Fala galera! Eu sou o Frege E eu sou o Jorge. e hoje nós vamos abrir o vídeo do Projeto EP. O tema de hoje é animação. Aproveite, deixe seu like e se inscreva, pois stop motion dá muito trabalho. É isso aí. Puxa a vinheta. Bom galera, para começar, vamos definir a animação, né? Que é a arte sequencial. A arte sequencial é toda aquela que envolve imagens em sequência para gerar movimento, beleza? O cinema é uma arte sequencial também, quadrinhos é uma arte sequencial, né? Que você vai gerar uma narrativa através de imagens em sequência. Para criar uma animação, para criar um movimento na tela, você precisa ter uma certa quantidade de quadros. A animação em si, ela começa muito antiga, antes mesmo do próprio cinema ser criado, já existiam alguns métodos de se criar animação de desenho ou animação de stop motion, mas ela tinha que ter mais ou menos aí, para conseguir gerar um movimento legal, 25 fotos por segundo. Se eu fiz certo, a animação no começo, ela não vai ter 25 fotos por segundo, ela vai ter bem menos, até porque eu não tenho tempo e recurso suficiente para fazer algo tão detalhado e tudo mais. Hoje, as máquinas de cinema, elas são muito mais desenvolvidas, é claro, muito mais preparadas, e aí ela consegue chegar a 60 frames por segundo, 60 quadros por segundo, o que dá uma fluidez muito maior, beleza? E aí, para criar aquela slow motion, né, são as câmeras lentas, aí o equipamento em si, ele capta muito mais segundos, muito mais quadros por segundo, e aí você consegue dilatar um pouco isso e fazer um slow motion sem ficar aquela coisa de foto, né, passando foto a foto. Como eu falei, a animação ela vem muito antes do cinema. Eu tenho datas da minha pesquisa desde 1800, 1790 por aí, que começou com a primeira animação para uso comercial, que foi a Phantasmagoria, que eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês darem uma assistida. Foi uma coisa bem simples, em cima de layers, né? De uma animação 2D, de um stickzinho mesmo, coisa simples, mas que para a época era extremamente inovador, já que não existia nenhuma câmera e nenhum filme que conseguisse registrar isso, né, de uma forma específica. Como ele era reproduzido, eu não consegui encontrar, mas eu tenho essa data do Phantasmagoria, que é muito mais antigo. Mas as animações mesmo, elas vão começar a ter uma evolução mais significativa com o titio Walt Disney, né, o Walt Disney, que ele vai trazer as animações 2D para um contexto de cinema. E aí essa animação 2D, ele vai estar voltado mais em conseguir trazer a realidade e a sensibilidade dessa produção para a tela. E aí cada filme que o Walt Disney vai criando, ele vai melhorando. Ele vai se desenvolvendo um pouco melhor. E ele vai ganhar muita notoriedade com o Mickey, o Navegador, que é aquele filme que ele usa até hoje na apresentação da marca Walt Disney, que é dele navegando e assobiando, já que naquela época um filme com som era algo muito inovador, né? Então tinha lá esqueci o nome do gato. Não é Garfield. Qual que é o nome do gato? Não é Garfield. Gato preto. Parece o Mickey, mas não é. Gato Félix. Tinha lá na mesma época a criação do Gato Félix e algumas outras animações que são da mesma época, que são referência, mas o Walt Disney ele vai se destacar por causa dessa questão da sonoridade e do movimento ser muito fluido. Mas de um modo geral, a animação ela vai ser voltada para a gambiarra de conseguir dar vida a uma arte que já existia há muito tempo, né? Afinal de contas, o ser humano desenha antes mesmo de conseguir ter uma linguagem. Então, assim, a história da animação ela é baseada em cima de inovações e, de um modo geral, quando você começa a estudar de gambiarras para conseguir gerar esse movimento dessa arte sequencial. Hoje nós temos já a animação 3D, mas ela é algo muito novo, até porque a própria tecnologia em si de computação gráfica ela é muito nova, né? O primeiro filme registrado totalmente 3D foi criado pela Pixar, né, a Disney Pixar, com Toy Story, que é de 1995, do John Lasseter, alguma coisa assim.
John Lasseter, que ele vai ter alguns paradigmas, né? Ele queria criar uma animação de humanos, essa é uma curiosidade, né? Off-topic. Ele queria fazer uma animação de personagens mesmo, desenho de humanos, só que a animação 3D de humanos ficava uma merda e extremamente horripilante, não ficava uma parada engraçada, sabe? Uma parada que você conseguisse assistir sem vomitar. Então aí ele pensou, pô, vou animar objetos. E aí veio a questão dos brinquedos, que era muito mais fácil de produzir, né? Até o roteiro mudou, se você for pesquisar, você vai ver que o roteiro do Toy Story mudou conforme ele foi se desenvolvendo e tudo mais. Mas ele foi um marco na inovação porque ele conseguiu criar um longa-metragem, né, acima de 1h30, totalmente 3D, totalmente animado 3D. Fora isso, nós tínhamos animações 2D rolando, as tortas direita com Rei Leão, 101 Dálmatas e vários outros, Pequena Sereia inovando. E nós tínhamos alguma coisa ali, meio 2D, meio 3D, como efeitos especiais em Star Wars. Tron marcou como o primeiro filme que tinha efeitos 3D. E era muito a pioneira, né? O underground da coisa, que era uma coisa bem mais rústica. Se você for assistir Tron hoje, você nunca vai pensar que aquilo poderia ser considerado uma animação 3D. Mas se você for colocar no contexto, é extremamente incrível, né? Então assim, a animação ela serve para dar vida a algumas coisas. Eu vou falar de algumas técnicas que eu separei pra gente só conversar um pouquinho para vocês entenderem o quão difícil era e como que funciona para criar caminhão. O quão difícil era e como que funciona para criar esses conteúdos, para criar essas artes sequenciais. A gente começa lá atrás com a rotoscopia, que é basicamente um disco que ele fica girando e em cima desse disco tem ali uma pequena animação, quase que hoje seria mais ou menos um GIF, né? Uma animação que fica se repetindo. E conforme aquele disco gira, você vê um quadro por vez e aí ele vai se animando, né? Vai ganhando o seu movimento. Nós temos o mais conhecido, que é o Flipboard, que é o desenho em um caderninho que você faz o flip, quando você desenha página por página dele, depois você passa a imagem, você consegue ter o frame a frame do mesmo jeito. Eu vou colocar algum exemplo aqui para vocês. E aí depois nós temos o stop motion, que é o que se eu conseguir fazer a introdução desse vídeo, que é você ter uns bonecos ou uns modelos e ir tirando foto e colocando e vai, tira e move, tira foto, move, tira foto. E aí conforme você vai movendo e tirando foto, você coloca em sequência, ele fica com movimento. Alguns filmes de referência que você tem para isso, você tem o Coraline de 2009, né, do Henry Selick, e o Estranho Mundo de Jack de 1993, que são feitos totalmente stop motion. Teve alguns outros mais engraçados, como A Fuga das Galinhas, que também é em stop motion, né? Então assim, você tem algumas coisas bem legais, dá pra fazer muita coisa, dá uma viajada bem legal com stop motion, só que você precisa ter tempo e recurso, né? Porque não é nada disso muito fácil. Aí você vai ter os recortes, né? Que é na base do stop motion, só que em vez de você trabalhar com bonecos, você vai trabalhar com recortes em 2D, né? E aí você vai movendo esses recortes e tirando foto. O desenho que, embora não é mais feito desse jeito, mas simula esse tipo de arte, é o South Park, que ele começou com o retratos, né? Começou com a técnica de recortes. Hoje ele é feito totalmente no computador, mas ele ainda simula essa ideia de uma produção feita por recortes para ficar um pouco mais rústico e seguir, né? Não mudar muito o estilo de arte que tem aquele desenho. E por último, e não menos importante, na verdade é uma das técnicas que viabilizou o estúdio Hanna-Barbera de fazer milhares de produções, o próprio Walt Disney de criar desenhos animados para a TV, que era uma demanda muito mais alta. Enquanto o Walt Disney levava 3, 5 anos para gravar um filme 2D e lançar no cinema, quando a TV veio, ela pediu uma demanda muito alta de consumo de animações, tanto para o público infantil quanto para o público mais velho. E aí eles começaram a aqui fazer as gambiarras, né, cara? Porque quando você tem uma demanda, você tem que fazer e aí você desenrola. Você faz ali a sua inovação e a técnica que eles conseguiram desenvolver melhor é a técnica de película, que é basicamente o que? Você vai ter 5 camadas, uma da frente da outra, e ela é uma película transparente, onde o fundo você tem o cenário,
aí você tem algum outro elemento no meio e na frente você tem os personagens, que aí você vai trocando somente a película da frente. E aí você consegue desenhar a animação do personagem em cima daquela película e deixar o fundo mais fixo, o que facilita e agiliza muito na arte em si, né, no desenho. Isso você vai encontrar muito nos estúdios Hanna-Barbera, né, dos Flintstones, Jetsons. Você vai ter muito isso no Tom e Jerry. E é por isso que quando você assistia, eu pelo menos eu tinha isso, quando eu assistia a animação quando eu era pirralho, eu via que, sei lá, a tábua da cerca era uma cor diferente. E aí eu sabia que o Jerry ia entrar embaixo dela e o Tom ia bater a cabeça nela, ia rolar uma interação com aquela parte de cenário. É porque ela estava exatamente em uma película diferente da película de background, da película de cenário. Então ela gera essa diferença de cor. Fica um pouco rústico, um pouco grotesco, mas conseguia atender a toda a demanda de produção que eles tinham, né? Que era uma coisa meio que semanal. Pra gente finalizar, as animações como um todo, elas são de inovação, né? É na animação que você vai testar roteiro, que você vai testar tecnologias. Hoje a computação 3D, né, a reprodução 3D, ela é usada em todos os filmes, né? Você não tem um filme de ação, de herói, ou até mesmo de espacial, né, de viagem no espaço, que não tenha uma animação 3D junto ali para fazer um efeito especial, para criar um cenário mais específico. Então assim, eu sou suspeito para falar de animação, porque eu gosto, eu consumo animação até hoje. Mas ela é um campo muito amplo e é onde você consegue testar tudo com muito menos recurso, né? A animação ela sempre esteve e ela sempre vai estar presente. E ela é para levar a nossa imaginação a longe e testar os limites da própria criatividade dos roteiristas ou dos próprios telespectadores, beleza? E a partir de agora a gente vai falar um pouco mais de animação aqui no canal, a gente vai ter alguns conteúdos sobre Animamundi, tipos de animações específicas, mas hoje é só essa introdução mesmo. Se você gostou, curtiu, se inscreve no canal mais uma vez, manda pro seu coleguinha, consiga pelo menos mais um inscrito pra gente, que a gente tá tentando chegar em 300, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo, tchau, tchau!